Bom dia pessoal. Hoje nós vamos passar aqui para vocês a resolução da AP de matemática, né? AP referente ao primeiro bimestre. Lembrando que nós tivemos 12 questões, as 12 primeiras questões referentes ao primeiro bimestre e 4 questões gerais referentes aí até aos anos anteriores, tá? Então começo aqui com as questões 1 e 2, referente a números racional e irracional, né? Reconhecimento de racionais e irracionais, tá? Então aqui, questão 1 dos números apresentados a seguir, qual deles é irracional? Então, lembrando, números racionais são os números finitos ou periódicos. Os números irracionais, infinitos não periódicos, ok? Então, racionais, finitos e infinitos periódicos, tá? E os irracionais, sempre infinitos não periódicos. Então, observando aqui na questão 1, nós temos a alternativa A, é um número periódico, então ele é um número racional. Alternativa B, ele tem uma sequência que não periódica infinita, né? Então, esse valor aqui é um número irracional. Questão C é um número finito. Questão D é uma fração. Então, são números racionais. Então, a nossa alternativa correta aqui é a alternativa B, ok? Questão 2. Questão 2, nós temos uma coluna, né? Aqui, que é uma coluna, não uma tabela com vários números. Ele pede para identificar a coluna com os números racionais. Então, na coluna 1 aqui, a gente já tira essa coluna porque ela tem o valor π. O valor π é um número irracional, tá? Então, ele já não entra. Na coluna 3, além do π ali, nós temos dois valores não sequenciais aqui, não periódicos, né? Então, vocês podem observar aqui, então, eles não são racionais. E na coluna 4, também dois valores aqui com sequência não periódica, também não racional, e racionais, né? E na coluna 2? Na coluna 2 nós temos 65,3131,3 e menos 1,212121, então dois valores periódicos. E 5,003 é um valor finito, então todos eles números racionais. Então os números racionais, alternativa B, ok? Coluna 2. Passando para a próxima, questão 3. Então, a questão 3 e 4, localização de números irracionais na reta numérica. A questão 3, ela traz o valor de menos raiz de 3 para localizar nessa reta aqui, né? Esse é o mais importante daqui. Esse esquema todo aqui, né, apenas uma construção gráfica, mas o que interessa para a gente é a localização do valor menos raiz de 3. Nós temos aqui, né, o negativo à esquerda do zero, então é um valor negativo, então nós já temos que localizar à esquerda do zero. Então, menos raiz de 3. Como que eu vou colocar esse menos raiz de 3 lá, né? Então, eu tenho aqui o número mais próximo, eu tenho menos 2. Menos 2 provém de menos raiz de 4, né? Que vai dar menos 2. Menos 2 vezes menos 2, 4 aqui. Eu tenho esse valor aqui. Menos 3, ele vem na sequência. Então, assim, ele vem logo a seguir do menos 4, né? Se eu tenho aqui menos raiz de 4, o valor a seguir, menos raiz de 3. Então, é o número mais próximo do 2. Então, no caso aqui, a letra A, alternativa A, ok? Na questão 4, ele pede para localizar, né, qual que é o número, o ponto que representa o número π, né? Lembrando que o número π, 3,14, né, só para a gente fazer a localização aqui, então 3,14. 3,14 nós temos
o 3 inteiro. Então, lá na reta numérica, nós localizamos o 3, né, do lado positivo. Então, no 3 aqui, nós temos a letra C, mas não é a letra C porque nós temos vírgula 14, então não é um número inteiro, é um número decimal, tá? Então, 3,14, à frente dele nós temos a letra D, né? A letra D, então, de 3,14, tá? Então, é esse o valor que nós localizamos aqui, um pouco à frente do 3. Letra D, alternativa D, na questão 4. Passando aí para a questão 5 e 6, a questão 5 e 6 ela fala em razão, né? E aqui nós falamos em razão de medidas, razão de densidade, tá? E nós vamos calcular aqui. Aqui nós temos o desenho de uma casa e ele traz em metros, 8,25 metros por 4,5 metros. E do lado a sua planta. A planta vem em centímetros, 33 centímetros e 28 centímetros nas correspondências. E ele pede aqui, qual a escala utilizada na planta, tá? Então nós temos a fórmula aqui, né? A escala, a medida na planta, tá? A medida na planta em centímetros e a medida real, né? Então assim, nós temos aqui a medida em centímetros, transformamos aqui a medida da planta, que é em metros, em centímetros. Então, 4,5 multiplicamos por 100, né? A medida básica dos centímetros. Encontramos 450 centímetros. Reduzimos aqui 18 dividido por 18 para 1, 450 dividido por 18, 25. Temos aqui a escala 1 para 25. 1 para 25, né? Nas alternativas aqui, então a correta aqui, alternativa A, 1 para 25. Questão 6. Questão 6 também, de razão. Então nós temos aqui um mapa, onde um barco vai sair de uma região para encontrar o tesouro na outra região. Qual que é a medida dessa distância aqui? Então nós temos aqui que ele mede 12 centímetros na escala de 1 por 1 milhão. Então, utilizando lá também a nossa fórmula, então a escala é igual a medida no mapa dividido pela medida real. E é isso daqui que nós precisamos, a medida real. Então eu tenho a medida real igual a 12 vezes 1 milhão, né? Lembrando que a nossa escala lá é 1 por 1 milhão. Então, 12 vezes 1 milhão dá 12 milhões. Eu vou transformar isso em metros, então eu vou dividir por 100, né? Escala padrão, centímetros. Então, 12 milhões dividido por 100, 120 mil metros. Mas eu preciso disso em quilômetros, porque aqui nós temos tudo em quilômetros. Então, 120 mil, né? Cada 1000 metros, 1 quilômetro. Então, dividimos aqui por 1000 e temos 120 quilômetros. Aqui, 120 quilômetros, alternativa C, ok? Então, tá aí sobre escala. Questão 7, questão 8. Então, falando aqui de proporcionalidade direta. Então, na questão 7 aqui, nós temos aqui uma situação de uma campanha de vacinação, que 450 frascos vacinaram 1.575 crianças e temos mais 200 frascos que eles precisam saber quantas crianças em média vai ser vacinadas, né? Então aqui correspondências: frascos 450 e 200, crianças 1.575 e X, né? Lembre-se que é uma proporcionalidade direta, tá? Então, né, direto o que é? O que aumenta, o que aumenta. Então, aqui eu tenho 450 por 200, 1.575 por X. Essa é uma regra de 3, né? Aqui eu já fiz direto aqui, então X, 1.575 multiplicado por 200 dividido por 450. Né? Então, já multipliquei aqui em cima, dividi por 450, deu 700 crianças, tá? Aqui aplicando então aqui a regra de 3,
né, que nós temos aqui para fazer. O que nós temos, então, 700 crianças aqui, nós temos aqui a alternativa C, né? Então, temos aqui a alternativa C. Na questão 8, também proporcionalidade direta, nós temos aqui a receita de bolinho de chuva. Essa receita é para 4 pessoas, que utiliza 3/4 de xícara de leite. Mas a Fernanda quer fazer para 16 pessoas. Então, qual a quantidade de leite que ela precisa? Quantas xícaras de leite ela precisa? Então, nós temos aqui 4 pessoas, 16 pessoas. 3/4 da xícara de leite para 4 pessoas. E quantas eu vou precisar para 16 pessoas? Então, a regra: 4 para 16, 3/4 de x. Então, aqui eu tenho x, 3/4 vezes 16, dividido por 4. Simplificando aqui, 16 por 4, né? 16 dividido por 4 deu 4 aqui. Faço 3 vezes 4, 12, e vou dividir por 4. 12 dividido por 4, 3. Então, para 16 pessoas, ela precisa de 3 xícaras. 3 xícaras aqui, alternativa A, ok? Então, aí, proporcionalidade direta. Aqui nós temos, na questão 9 e 10, proporcionalidade inversa, né? A proporcionalidade inversa é aquilo que, enquanto um aumenta, o outro diminui na mesma proporção, na mesma razão. Então, aqui nós temos um livro de 120 páginas, né? Com 20 linhas escritas em cada página. Aí ele quer diminuir o preço, para ter mais leitores, diminuir o preço. Então, a editora confeccionou o livro com 24 linhas por páginas. Quantas páginas vão ter esse livro? Então, aqui eu tenho as páginas, 120 páginas para X. Eu tenho as linhas, então a correspondência dos dois. E aqui embaixo eu tenho 24 linhas. Quantas páginas eu vou ter? Então, aqui eu tenho 120 para X, 24 para 20. Então, X igual a 120 vezes 20, dividido por 24, aqui vai dar 2.400, dividido por 24, X igual a 100, tá? 100 aqui, no caso, a alternativa A, ok? Na questão 10, também, né, proporcionalidade inversa. Aí eu tenho aqui, em uma pista de corrida de kart, um dos veículos correndo a 12 metros por segundo, levou 80 segundos para dar uma volta, né? O outro veículo que partiu junto ao primeiro e correu com velocidade de 10 metros por segundo, após dar também uma volta na pista. Quanto tempo chegou depois, né? Então, quanto tempo ele chegou depois? Aí eu tenho aqui, então, a velocidade do primeiro 12, do segundo 10, né? O tempo, eu tenho 80, referência, e aqui x. Então, eu tenho x igual a 80 vezes 12, dividido por 10. Então, 960 dividido por 10, eu tenho aqui 96 segundos. Então, ele chegou 96 segundos após o primeiro. 96 segundos aqui é alternativa D, ok? Então, aplicando sempre regra de 3 na proporção inversa. Na questão 11, nós temos aqui teorema de Tales, né? Então, aqui nós temos um feixe, tá? Um feixe com 4 medidas. Então, nós fazemos a proporção. Então, da primeira parte aqui, as duas medidas. Então, x menos 4 por x mais 1 igual 4 por 6. Então, da maneira que está no feixe, nós transcrevemos aqui na equação, né? Também cruzamos os valores. Então, 6 vezes x menos 4, 4 vezes x mais 1. Resolução, equação do primeiro grau, né? Aqui eu tenho 6 vezes x, 6 vezes 4. 4 vezes x, 4 vezes 1. Então, 6x menos 24, 4x mais 4. Resolução final, né? Lembrando que
primeira membro nós temos números e letras, mantemos ali os números e letras, são 6x menos 4x, 2x. No segundo membro, mantendo só números, 4 mais 24, 28, fazendo a divisão de 28 por 2, x igual a 14. Então aqui nós temos 14, alternativa D, ok? Então aí a alternativa D. Ainda no Teorema de Tales, nós temos aqui a questão 12, né? A questão 12 aqui, ela traz aqui um esqueminha aqui, uma figura, né? E ela pergunta, dessa forma, qual o valor do lado BC, desse lado aqui, né? Que a gente pode determinar ali o X. Então, da mesma forma lá, eu tenho 50 para 40, então 50 para 40, e eu tenho X para 20, eu tenho X para 20, tá? Então aqui eu tenho 40x, né, multiplicando sempre na regra de 3, e 20 por 50. Então eu tenho 1000 dividido por 40, x é igual a 25 metros. Né? Vamos ver lá na alternativa, qualquer 25 metros é a alternativa B, ok? Então aí, regra de 3, Teorema de Tales. Na questão 13, né, ele pede para calcular o valor numérico da expressão a seguir, né? Então, expressão numérica. Então, até a questão 12 ali nós tivemos conteúdo do primeiro bimestre. Aqui nós estamos com conteúdos passados. Então, valor numérico aqui, expressão numérica, nós recorremos lá a 7º ano, mais ou menos, né? Seguimos a regra. Fazemos o que primeiro? A multiplicação. Então eu tenho aqui 3 vezes 8, 24, vezes 9, 18, tá? Então eu repito aqui o valor e eu tenho aqui a fração. Essa fração aqui é redutível, então eu já reduzi aqui, ó, 24 dividido por 6 dá 4, 18 dividido por 6 dá 3. Então passamos essa fração aqui, redutível, para cá. Então menos 2/3 mais 1, menos 4 sobre 3. MMC3, tá? Então nós temos MMC aqui, né? Lembrando que MMC só para soma e subtração, tá? Então eu tenho aqui menos 2 mais 3 menos 4 por 3. Ah, por que que deu 3 aqui? Porque eu tenho MMC 3, 3 vezes 1, 3, tá? Fazendo aqui, né? Menos 2, menos 4 dá menos 6, mais 3, menos 3. Então, menos 3 dividido por 3, resultado menos 1. Lá na alternativa, né, nós temos o menos 1 aqui, alternativa C, ok? Então, ali a alternativa C, menos 1, tá? 14, né? Na 14, o número decimal equivalente a 1 inteiro e 2/3. Primeiramente, nós resolvemos o 2/3, então vamos dividir 2 por 3, que deu 0,666, tá? Então, 2/3 é igual a 1 de 1 inteiro mais o resultado da divisão ali, 0,666, que é 1,666, tá? Então, 1,66, aqui, alternativa C, na questão 14, ok? Na questão 15, a soma dos 3/4 de um número e seus 2/9 é igual a 70, né? Então aqui é uma equação, aí você tem que prestar atenção aqui nos elementos que a questão traz, né? Então nós falamos de uma soma, né, de um número. O que é esse número? Nós não temos esse número, então nós determinamos ele como x, né? Então o que nós temos aqui? 3/4 de x. Então lá, 3/4 de x, a soma, porque ele fala da soma ali, né? Mais 2/9 de x, que é igual a 70. Então já montamos a nossa equação. Aí aqui, ó, nós temos 4 e 9, encontramos aqui o MMC, que é 36, tá? Então aqui 36 divide por 4, que dá 9, 9 vezes 3, 27. 36 divide por 9, dá 4, 4 vezes 2, 8. Aí eu tenho 27 mais 8x, 35x. E aqui eu faço direto, 36 vezes 70 deu 2.520.
tá? Então eu tenho 2.520 dividido por 35, que resultou em 72. 72 eu tenho aqui, então, a alternativa C, 72, ok? Essa é uma questão lá também do 7º ano, 8º ano. E na 16 eu tenho aqui, observe o losango, né? Que ele traz aí o OD 3 centímetros, OA 4 centímetros e AD igual a 5 centímetros. Se você for reparar, essas medidas, elas pertencem ao triângulo, né? Então aqui eu tenho uma figura de um losango, mas as medidas de um triângulo. Aí eu posso fazer, primeiramente, né? Eu posso fazer calculando a área do triângulo, então base vezes altura dividido por 2, 3 vezes 4 dividido por 2, 12 dividido por 2, que dá 6. Como eu tenho 4 triângulos, eu multiplico por 4 a área 24, essa área do losango. Mas aí também nós podemos fazer de uma outra forma. Eu tenho a área, aí aqui é a fórmula de cálculo da área do losango, a diagonal menor vezes a diagonal maior dividido por 2. Aí eu tenho aqui 3 vezes 4, que é a medida que está lá dentro, dividido por 2. 3 vezes 4, 12 por 2, dá 6. E eu coloco aqui já na frente o 4, multiplicando tudo isso, e ele vai me dar o resultado final, 24. Então eu tenho aqui 24, aqui a alternativa B, ok? Então finalizamos aí essa correção, tá? Aí aqui o gabarito final para vocês, né? Então assim, dei uma olhada lá no que vocês fizeram. Qualquer dúvida nós vamos tirando. Quem tiver mais alguma dúvida pode me perguntar, né? Se tiver mais alguma dúvida sobre esse conteúdo, me pergunte, eu estarei aqui disponível. Valeu, pessoal, até mais.